senhores, bom dia. É com satisfação que a Companhia de Planejamento do Distrito Federal, em parceria com o Governo do Distrito Federal, dá início ao Seminário de Regularização Territorial no Distrito Federal, que apresenta a situação da irregularidade territorial no Distrito Federal, enfocada em seus diversos níveis de graus pelos representantes dos principais órgãos que atuam nesse tema, bem como os programas e ações de regularização em curso e previsto pelo GDF. Convidamos a tomar assento à mesa de abertura o presidente da Codeplan, Lúcio Renault. O secretário de Gestão do Território e Habitação, Tiago de Andrade. O presidente da Terracap, Alexandre Navarro. Presidente do IBRAM, Jane Maria Vilas Boas. Diretor-presidente da CODAB, Gilson Paranhos. Diretora-geral da GEFIS, Bruna Pinheiro. Alô, bom dia, bem-vindos. É uma honra, um prazer para a Codeplan receber aqui algumas das mais importantes lideranças, não é, dentro desse governo, da discussão sobre regularização territorial aqui no Distrito Federal. A Codeplan cumpre com sua missão de tornar público esse debate, essa discussão, pensando nas suas implicações mais amplas, mais gerais. Eu quero fazer apenas 2 pontos rápidos agora no começo e passar a palavra para os nossos convidados que estão aqui presentes. O primeiro tem a ver com o momento histórico que a gente vive no Distrito Federal hoje. O problema do uso irregular da terra é uma marca da nossa, infelizmente, né, é uma marca da nossa trajetória histórica aqui no Distrito Federal. Contou durante muitos anos com a conivência das autoridades públicas e isso acaba nesse governo. Eu tenho muito orgulho de estar sentado nessa mesa com essas pessoas, porque são pessoas que atuam de forma corajosa em fazer valer a lei, que é algo que deveria ser o óbvio, deveria ser algo que a gente não tinha que se preocupar com isso, mas na verdade, um grande desafio, fazer com que a lei seja válida para todos. Então, isso é um momento importantíssimo que a gente tem que destacar. E esse seminário, apesar de não ter sido planejado, não é, no sentido de estar inserido dentro do aprofundamento dessas ações aqui no Distrito Federal, ele se encaixa bem, porque justamente agora, nesse momento em que essa temática está no olho do furacão, não é a temática talvez mais relevante hoje na discussão do GDF e do Distrito Federal. E então eu fico muito orgulhoso e feliz que a Codeplan, principalmente através da sua diretoria de estudos urbanos e ambientais, e aqui eu já parabenizo a equipe do professor Aldo Paviani, que coordena, não é, essa atividade hoje e participou ativamente da sua concepção, e em particular o nosso gerente Sérgio Jatobá também, que teve uma atuação importantíssima nesse processo. Então, parabenizo essa turma aqui da Codeplan por colocar esse tema na nossa agenda e por convidar essas pessoas que têm uma atuação tão marcante nessa discussão, que eu digo histórica, né? Que eu digo como um marco na nossa história recente, para que a gente faça o óbvio, que é fazer a lei valer. Um segundo ponto que eu queria destacar aqui, nesse começo, é das implicações, para além, não é, desse aspecto legal, da discussão sobre regularização territorial. Uma preocupação importante na Codeplan é do desenvolvimento, não é, do Distrito Federal econômico e social. E as questões associadas ao uso da terra, não é, ao licenciamento envolvido com o uso da terra, um uso da terra que leva em consideração questões ambientais, não é, Jane? Que leva em consideração questões de sustentabilidade. Ele tem que levar em consideração o licenciamento, ele tem que levar em consideração os procedimentos legais cabíveis, não é, para autorizar o uso da terra. E isso está associado, obviamente, com o desenvolvimento no sentido de que o acesso à terra aqui no Distrito Federal é um elemento chave para a gente conceber
empreendedorismo, para a gente conceber avanço econômico e debater aqui com os especialistas esse conjunto de regras, não é, que às vezes se sobrepõem, que às vezes são extremamente complexas. É fundamental também para a gente entender os desafios que se colocam para pensarmos medidas voltadas para a promoção do desenvolvimento econômico da região. Tá? Então, a gente tem que pensar a questão da regularização fundiária, do acesso à terra, também nesses moldes. E eu espero que as nossas discussões hoje caminhem nessa direção. Primeiro, reconhecendo a importância do momento que vivemos, de mudança de paradigma, de uma nova forma de você trabalhar, não é, essa questão da regularização do acesso à terra. E, em um segundo momento, pensar nas implicações mais amplas desse processo, inclusive para questões relacionadas com o desenvolvimento econômico da região, porque elas estão especialmente imbricadas e elas uma não avança sem que a gente pense esses processos de regularização do uso da terra. Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao empenho de todos os envolvidos aqui na casa, agradecer enormemente, não é, aos nossos convidados por terem aceito esse convite, estarem aqui hoje. Isso também é um momento importante para a Codeplan, para essa gestão, ou seja, é um tema sobre o qual nós vamos nos debruçar com muita atenção daqui para frente e cada vez mais promovendo atividades desse tipo, que eu espero poder continuar contando com a colaboração de vocês nessa empreitada. E coloco a Codeplan, como sempre, à disposição para auxiliar no que for necessário, na obtenção de mais informações e na produção de conhecimento que facilite, não é, o trabalho de vocês na ponta, um trabalho muito corajoso e que deve ser sempre louvado. Então, desejo um bom dia de trabalho a todos e muito obrigado por terem vindo. Eu passo a palavra, vamos seguir a ordem. Seguir a ordem aqui da programação, eu vou passar a palavra para o secretário Tiago de Andrade, depois para o presidente Alexandre Navarro, para a Jane Vilas Boas, Gilson e Bruna, tá, para encerrar a nossa mesa de abertura. E, em seguida, já damos continuidade ao evento com a primeira mesa, que é a regularização fundiária e urbanística, que será mediada pelo professor Aldo Paviani. Muito obrigado, até logo. Muito bom dia a todos, todas. Obrigado, Lúcio, pelo convite, pela organização do seminário, professor Aldo Paviani também, por esse trabalho e por essa luta incansável, né, com relação à visão metropolitana, à gestão do território de forma realmente planejada e organizada. E acho que vocês acertaram em convidar essa mesa, um seminário com cunho bastante executivo. Estão aqui todos os atores envolvidos diretamente na parte executiva do processo de regularização, né? A CODAB, que faz a parte de projetos e regularização, escrituração das áreas de interesse social, a TerraCap, proprietária de boa parte das terras em regularização, o IBRAM, órgão máximo licenciador das questões ambientais, né? A GEFIS, o braço operativo dessas questões das ocupações irregulares e outras tantas tarefas de fiscalização. E, por fim, a nossa secretaria, que tem a missão de planejar e plasmar em PDOTs, em outras legislações, o modo, ou pelo menos a caracterização de cada uma dessas áreas e as permissões para regularização que são fundamentais. A gente sabe que o tema da ocupação irregular do solo, e como o seminário é mais executivo, gostaria até de dar um panorama geral. O Lúcio colocou do momento que nós vivemos em relação a essa corrida atrás do bonde, né, que passou em termos de regularidade do território. A gente sabe das origens disso, muito provavelmente será debatido aqui no seminário o problema específico do Distrito Federal nessa seara. Agora, muito claramente, eu digo isso de uma forma muito pessoal, quando o governador me convidou para ser secretário, ele já falou, olha, eu quero dar um norte, um foco muito sério na questão da regularização. E aí conversamos brevemente, falei, olha, governador, principalmente as áreas de interesse social, elas são obrigação constitucional, obrigação da lei orgânica, obrigação do Estatuto das Cidades fazê-lo. E ela é realmente uma que tem andado um pouco mais célere do que as outras regularizações. Então,
não só pelo convite que ele nos fez, pela missão dada, mas pelo próprio histórico do governador, de ter participado quando na sua primeira mandato como deputado distrital da CPI da grilagem. Foi uma CPI que deu nortes efetivos, deu nome aos bois naquela época, e a gente viu que muito pouca coisa foi feita aí em 20 anos, desde essa CPI de grilagem, e de fato agora, digamos, uma gama de atuação maior, mais ampla e mais autônoma, tem feito realmente um esforço tremendo para essa questão. Hoje, por exemplo, vou até ter que pedir licença antecipadamente, que eu vou ter que sair para ir ao Vicente Pires, porque as obras de drenagem e pavimentação estão começando hoje, e na sexta-feira, com a presença, inclusive, da Codeplan, o pessoal do Paviani estava lá, no Complan, com todos aqui com cadeira lá, exceto a Ibran, que já está conseguindo, né, Jane, a cadeira, vamos trocar um órgão pelo outro de governo, o Ibran fará parte também do Complan. Nós aprovamos o projeto de regularização de Vicente Pires da Gleba 3. Isso é um passo fundamental, porque eu costumo dizer, a gente agora chegou talvez na maturidade da tecnologia, por mais que seja burocrática, administrativa, é uma tecnologia de regularização, principalmente das áreas de interesse específico, os condomínios. Conversamos 5 meses, né, junto principalmente a Cinesp e a Terracap, conversamos durante 5 meses com o Ministério Público para achar essa fórmula, e a gente sabe que isso não é uma invenção desse governo, mas uma luta de mais de 20 anos, inclusive no plano nacional, em torno de achar o modelo da regularização, plasmar esse modelo em leis federais, locais e assim por diante. E a última peça do quebra-cabeça, eu acho que foi conseguida nos últimos meses, que é a figura de um termo de compromisso que vincula a obrigação de fazer para a regularização por parte dos proprietários. Nesse caso do Vicente Pires, a Terracap. No caso do Solar de Brasília, Ville de Montanha também, que já passou pelo Complan e também já está em vias de concretizar a escrituração e a venda direta, também usando esse modelo. Então, realmente, a gente pode dizer que é uma luta em prol de uma tecnologia. Eu acho que é uma tecnologia, não é só um arcabouço burocrático, tem uma série de instrumentos, tanto técnicos, quanto políticos, quanto administrativos, que estão hoje maduros para que a gente proceda a essa regularização. Mas ressaltar que esse problema da irregularidade, da ocupação irregular do solo, ela não é um fenômeno brasiliense, muito menos brasileiro, e que no nosso caso, do nosso território, a gente pode dizer que a origem de boa parte desses problemas está lá nas capitanias hereditárias e sesmarias, né? A gente tinha um amigo que toda vez que ele ia contar, ele voltava tanto, ele falava assim, só até a chegada da família real portuguesa. Para trás da família real portuguesa, por favor, você não fala não, porque... Mas assim, sem querer jogar esse problema para longe, realmente a gente se espanta com a irregularidade do território brasileiro, mas hoje é um fenômeno de todas as metrópoles brasileiras. Todas as metrópoles brasileiras, elas têm entre 30% e 50% do seu território ocupado por ocupações informais, irregulares, não registradas ou em processo de regularização. E aí que eu digo que foi uma força-tarefa, uma força inclusive da academia, uma força da sociedade para resolver esse problema ali a partir dos anos 90, depois vem o Estatuto da Cidade, obviamente a partir da Constituição, a partir do regime democrático, e a gente consegue então chegar até aqui com mais base nisso, e inclusive no DF, com toda a luta que se fez, principalmente a partir dos anos 90, em prol de desanuviar, digamos assim, tudo que havia de nebuloso em cima da questão das escrituras. Cartório de Unai, cartório de Planaltina de Goiás, cartório para cá e para lá, documentos falsos. Isso foi também juridicamente sendo resolvido e sendo limpado, a pauta foi sendo esclarecida, e hoje a gente tem realmente condições de chegar mais longe nessa questão. Eu também associo muito essa nossa perda da batalha contra a grilagem, contra a ocupação irregular do solo, à abundância. Ou seja, aqui no DF, claro que a gente sabe dos gargalos da desapropriação nos anos 50, do que deixaram de rastro em termos de desapropriou e não pagou, em termos de desapropriou parte, não desapropriou o todo, mas
hoje o momento que nós vivemos de insuficiência de recursos, inclusive no plano nacional, outras capitais, outros estados estão vivendo o mesmo problema, eu acho que isso coloca um freio e coloca um pouco o carro nos trilhos de novo para que a gente possa, de fato, fazer a conta dos centavos, fazer toda buscar as fontes mais diversas possível e, principalmente, exercer um poder regulatório do Estado que é fundamental, que em tempos de abundância, não, mas tem aquela área ali da Terra Cap, tira dali, coloca acolá, vamos, ocupar uma parcela, uma gleba importante de terra e de questão ambiental, mas tem um outro jeito ali, segura ali, então toda essa disponibilidade de recursos, que no caso não são só os recursos financeiros, mas recursos fundiários e ambientais, isso tudo me parece que é um ingrediente fundamental aqui nessa rédea solta que ocorreu durante esses 55 anos da nossa cidade. E para finalizar, eu quero só ressaltar o quanto, e por estar aqui na Codeplan, me sinto obrigado a colocar essa questão, o quanto que a história do planejamento do território do Distrito Federal é bonita e é longa e se inicia imediatamente com a fundação da cidade. Óbvio, claro que a cidade nasce de um próprio ato de planejamento e de ocupação assertiva do território dentro de um plano macro, por mais atabalhoado e rápido e impreciso que tenha sido, uma visão estratégica sobre o Brasil, que tampouco é plasmada por Juscelino, já também havia um corpo constituído nessa seara, mas principalmente o quanto que depois que a população já moradora aqui e o próprio corpo teórico vindo da UNB, vindo do governo, vindo de cabeças que vieram principalmente dos grandes centros do Brasil, começaram a plasmar uma história de planejamento que tem uma independência da péssima história de gestão que nós temos. Eu acho que tem uma história paralela que precisa ser contada, que é muito bonita, que é de vários planos e várias ideias e várias ações de planejamento que houve aí com POT, PEOT, os outros PDOTs e etc., infelizmente não acompanhados pelo dia a dia e pelo cotidiano da gestão, que aí vai ao contrário, ao invés de pensar e fazer valer o planejamento, sempre se concentrou nas miudezas e nas exceções e nos clientelismos particulares, e isso é uma boa parte do nosso problema hoje de incapacidade de combater esse uso irregular. Esse uso irregular não só de quem invade uma terra, ocupa uma terra por necessidade ou por especulação, mas também por mesmo aqueles que estejam em áreas regulares, tenham algum tipo de irregularidade plasmada na sua própria ocupação, ou no seu uso nas atividades econômicas, ou mesmo na sua forma de edificar. Então, eu queria só colocar um pouco esse paradoxo de ter belos movimentos planejadores e má gestão. Isso, obviamente, não é de nenhum período, nenhum governo, mas é um pouco da nossa história. Então, com isso, eu fecho e já peço licença, que daqui a pouco eu tenho que ir lá para Vicente Pires. Então, muito obrigado. Obrigado, secretário. Passo a palavra para o presidente Alexandre Navarro. Obrigado. Bom dia. Queria fazer inicialmente o agradecimento em nome do presidente, diretor-presidente da Codeplan, Lúcio Renault. Bom dia, cidadãos e cidadãs como eu dessa cidade. Já estou há 32 anos aqui. Primeiro, sobre a importância, Tiago falou do planejamento. O pai da administração pública, ele colocava lá em 1904, que a administração pública, os resultados, os fazeres, as obrigações de atender a população, é dividido em 5 partes. A primeira é planejamento. Ele dizia que é composto, se eu me lembro corretamente, POC3, planejamento, organização, comando, controle e coordenação. Não há como se controlar, como se comandar,
se você não tiver um planejamento. Planejamento não se faz, inclusive, a partir de contas orçamentárias ou financeiras. Você planeja uma cidade, você planeja a sua vida, inclusive, a partir de metas de objetivo. E, a partir disso, queria reproduzir uma frase do Lúcio. Fazer o óbvio. Nós, todos vocês, aqui, todos nós, estamos numa cidade onde não se faz o óbvio. Infelizmente, o óbvio nessa cidade não é feito. Não é óbvio você retirar oportunidades, não é óbvio você ter que enfrentar insegurança, decisões administrativas duras. O óbvio é cumprir direitos e deveres. Espero que nesse momento, com as pessoas que estão aqui, mas com toda a população, o governador reiteradamente pede isso, há que se fazer um pacto jurídico, administrativo, social, humano, para a gente criar uma ruptura nessa cidade. E tenho tranquilidade, já tive em outros ambientes nacionais para ter atitudes mais enérgicas, talvez. O momento de se fazer é esse. Ou se faz agora, ou não se faz nunca mais. Discutimos quarta e sexta-feira lá no Complan sobre ocupação de espaços por equipamentos públicos em 10% da área de Vicente Pires, que o governador inicia as obras agora às 10 horas. O projeto que foi feito em 2008 reservava 23% de área 2008 para equipamentos públicos. 7 anos depois só tem 11%. Você tira, você perde 1,7% mais ou menos ao ano de espaços livres para poder botar escolas, hospitais, centros de saúde, segurança pública, 1,7% ao ano. Se a gente demorar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui um pouco não tem mais 11%, vai ter 1%, vai ter 2%. E isso é a tradição da cidade. Por quê? Porque você tinha terras outras para colocar, substitui aqui, coloca aqui. Até uma discussão que foi feita recentemente. Coloca numa área o equipamento público que fica 6 quilômetros da área original onde as pessoas moram. Pergunto a todos nós, cidadãos, não servidores públicos, administradores, é justo você ter que levar o seu filho, a sua filha a uma escola a 6 quilômetros de distância? Ou é natural, é humano que você coloque-os perto da onde você está habitando? Com certeza a população não vai querer isso, e essas radicalidades não dão para ser feito. E essa tendência, sinto dizer isso, mas o processo, independentemente de originarem lá nas Sesmarias, no sonho de 1883, ou no artigo 3º da Constituição de 1891, ou no acórdão do TJDFT 1459 de 65, ou no início da Terra Cap 72, o grande mal dessa cidade foi a abertura. Infelizmente, dizer isso, que sou até porque não tem outro sistema, um democrata convicto, foi quando se abriu essa cidade, abertura democrática. Com certeza você teve o processo de ocupação irregular das terras a partir do momento que as autonomias foram concedidas. Tem uma pesquisa, a pesquisa de amostra de domicílio distrital aqui da Codeplan, que diz que 27% das áreas lato sensu do Distrito Federal tem titulação fundiária irregular, ou não tem, é irregular fundiariamente. 46%, mais ou menos o número que o Tiago usou, de 50% de todas as capitais do país, tem escrituras. Algumas áreas, esqui, jardim botânico, a irregularidade fundiária chega a 90%. E são áreas não são áreas frágeis economicamente, são áreas ricas economicamente.
o que enfrentamos nesse momento. Essas atitudes, espero vocês todos, independentemente daqueles que são os quinta coluna do impedimento do que está sendo feito hoje nessa cidade, enfrente-os, não temamos por essa decisão tomada, porque se tememos a isso, esse processo de expropriação da cidade, que é uma coisa natural, infelizmente natural, vamos continuar com isso. E relevo, talvez falte um pouco de divulgação, talvez nunca antes tenhamos feito tanta coisa em pouco tempo. Ville de Montanha, Solar de Brasília aprovados no Complan, 2.400 famílias, processo que na Terra Cap não existia desde 2007, vamos para um processo cartorial de regularização por meio de venda direta. Paranoá, 8.000 residências, Riacho Fundo, São Sebastião, 7.800 pessoas vão adquirir escrituras. Fizemos um processo na Terra Cap, particularmente, de cinquentenário, desde quando a cidade, ou 55 anos, desde quando a cidade existe. Estamos regularizando entidades de assistência social e igrejas que se instalaram de acordo com a Lei Complementar 806 de 2009 até 31 de dezembro de 2006. Esse processo, nunca ninguém quis botar a mão. Vocês, botaram a mão. Continue com toda a nação colocando a mão nisso. Continuem nessa atuada, porque é um processo, acho eu, creio que será um reflexo desse século, diferentemente do século passado, quando foi o século das guerras, será o século da reorganização territorial do mundo, reorganização humana também. Você vai ter um processo crítico ambiental crítico, a fome retornando, todos os objetivos do milênio que acabam agora em 15 vão recuar, você vai ter miséria recrudescendo na humanidade, você vai ter um processo de reorganização territorial, reorganização humana. Cremos, e isso vai acontecer nessa cidade, mas há que se ter atitudes e há que se ter decisões. Isso, Lúcio, é o óbvio. Fora disso, são só interesses, no mais das vezes, não são benéficos a todos nós que estão aqui, todos vocês, a mim, todos nós. Eles privilegiam alguns. Vocês sabem, tem endereço, tem CEP, tem nome. E isso é importante, ter a decisão agora. Você titular, dar escrituras para as pessoas, até porque esse é um processo de cidadania, de preservação de ocupações irregulares, e um processo que reorganiza a cidade. Estamos numa situação econômica crítica. Talvez se a situação econômica fosse mais benéfica, como há 4 anos atrás ou há 12 anos atrás, fosse mais fácil você ter essas atitudes. Estamos numa situação econômica crítica. A situação do país é crítica. 2 anos de déficit, 2 anos no mínimo mais você vai ter para recuperar isso. O ministro disse que até o final do ano, brevemente, você vai recuperar a economia. Mentira, mentira. Não é verdade isso, não vai recuperar. Nós teremos nossa vida particular, 2, 4 anos que a situação será ruim. Precisamos, até para a economia começar a rodar de novo, até para você poder investir, assegurar princípios ambientais que o século vai dizer que serão trágicos nesse século, e direito às pessoas, é preciso ter atitude. Sem medo das fotos que vão tirar na rua, ou do jornalista que vai falar na televisão que você tem 60 processos porque você cancelou um contrato que é dele. Nada mais do que isso. Portanto, confio nas pessoas que estão nesse governo, confio na decisão do governador, que já tomou, e vocês estão encampando isso. Sigamos.
porque outras acusações, daqueles que não querem mudar, daqueles que se locompletaram com a situação, virão. A Codeplan é fundamental isso para dar os pontos, dar os números. Você dizer que 90% do Jardim Botânico não tem regularidade fundiária, não teve, nunca vai ter, não teve acertamento fundiário. Vamos tentar criar um processo social para a gente mudar isso. Muito obrigado. Essa palavra para a senhora Jane Vilas Boas. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Tiago de Andrade. Bruna Pinheiro, que tem nome de árvore, e tem sido parceira aí nesse esforço. Bom dia, Alexandre Navarro, responsável pelo, talvez, o maior patrimônio. O pessoal fala que a terra é da Terra Cap, e eu tenho certeza que o Navarro sabe que ela é uma terra pública. Ele é o gestor desse patrimônio em nome de todos nós, e isso é uma responsabilidade muito grande. E bom dia, Gilson Paranhos, meu companheiro de sonhos, de mudança, de construção de novos paradigmas para essa área de habitação e tudo mais, naquilo que eu posso contribuir. Eu vejo o DF como uma metáfora de uma situação japonesa. O Japão é uma das economias mais pujantes do planeta ainda, e tem um territóriozinho que é menor do que o estado onde eu passei a maior parte da minha vida, que é o Acre. E naquele pedacinho de terra ali, com muitos vulcões, com os recursos naturais bem menor do que o nosso país, tem uma população que detém o segredo da coisa, que é a cultura. A questão do Japão lá não é o espaço territorial, é o povo. É o que o povo pensa, é a mentalidade, os valores, os princípios, como eles vivem, como eles acessam os bens simbólicos disponíveis para a formação de cada pessoa, para a sua visão de cidadão. E esse povo já teve a sua vida praticamente destruída com a bomba nuclear, o experimento da bomba atômica. Então, o nosso desafio aqui no DF é justamente transformar o nosso território pequeno em um espaço de muita inteligência. E, com isso, eu saudo o Lúcio, que é o guardião dessa inteligência. O que também não é uma missão muito simples e muito fácil, né? A contribuição da Codeplan para esse esforço é fundamental, porque descobrir aonde que está travando, aonde essa cultura que remonta às Seis Marias, Tiago. Por isso, às vezes, entender o nosso momento tem que voltar lá, porque tem gente que faz uma ponte histórica direta na sua mentalidade daquele período ali das Seis Marias para esse momento aqui, e ainda quer estar acima da lei, ainda quer ser intangível do ponto de vista do código jurídico, não quer se submeter a ele, se coloca como um privilegiado, um intocável, não no sentido indiano, mas no sentido brasileiro mesmo, né? E, no máximo, chega até senhor de engenho. E essa dificuldade que nós temos na capital do país, onde nós temos a presença das embaixadas da maioria, ou talvez, se não todos os países com representação diplomática estabelecida no planeta estão aqui. Nós temos todos os órgãos do governo federal, e a nossa vida local tem uma indiferença a esse tipo de universos que circulam aqui também, que é impressionante. Então, o papel de pensar estrategicamente um governo que quer colocar a civilidade mínima em exercício, que é obedecer à lei, a regularização no uso do território, a observação de regras para que a gente não destrua esse pequeno território com usos predatórios, ainda o Estado tem que enfrentar muita dificuldade. Por isso, Lúcio, esse seminário aqui é uma feliz coincidência com o esforço que está sendo feito, onde cada um de nós aqui na mesa tem um papel.
E tem uma novidade que também me orgulha muito no governo, nesse governo, e por isso eu me sinto muito honrada de participar, que é o senso de equipe. É muito antigo e muito pouco produtivo a forma de governo onde cada um pega a sua capitania hereditária e vai fazer o que lhe dá na telha com os instrumentos institucionais que tem, os recursos, as pessoas, o equipamento da instituição, o nome da instituição, e cada um age com uma agenda própria. Um esforço muito grande que tem sido feito é uma agenda multissetorial, uma agenda onde cada um se sinta obrigatoriamente solidário com o trabalho do outro. Eu imagino que enfrentar Vicente Pires, em todos os seus aspectos complicados de regularização, não é fácil sem a atuação da Bruna. A Bruna depende da PM, depende da inteligência policial disponível, depende dos equipamentos da Nova Cap, depende do respaldo da governadoria. O Tiago só pode fazer o trabalho dele se houver um território limpo. Navarro só pode poder fazer o seu trabalho também de regularizar o parcelamento desse espaço de uso do território das terras públicas, se o Tiago e a Bruna trabalharem. E o Gilson tem que pegar os cacos, né, Gilson? E dar uma destinação de proteger aqueles que, de boa fé, por falta de um espaço de ofertas do próprio governo, entraram nas ondas da grilagem. Então, e o IBRAM está ali para atazanar a vida de todo mundo. E dizer, gente, não vamos destruir os rios, os igarapés que passam nesses territórios, senão nós não vamos ter água no lago, senão o lago vai ser destruído, senão nós não vamos ter água para beber, senão nós vamos entrar na síndrome da cantareira. E aí o maior programa do governo Hollenbeck vai ser o Meu Banho, Minha Vida. E a gente não vai ter também água para beber, e a gente não vai ter conforto climático. Enfim, existe todo um esforço aqui de se formar uma coisa que se chama equipe. E a regularização, o enfrentamento dessa circunstância de uma cadeia produtiva que se instalou de uma forma muito eficiente, mas completamente ilegal, que se chama grilagem, é um dos pilares da economia do DF, e essa é a capital do país. Nós temos outros pontos de capital do país que, né, agora a gente está enfrentando, que é disponibilizar as terras públicas, 100 mil metros quadrados de terra pública, que 439 lotes estavam obstruindo e que a gente vai disponibilizar para o uso ambiental e urbanístico da população. E temos o lixão também como uma cicatriz na nossa característica de capital do país, de sermos portadores do maior lixão da América Latina. Esse é um tipo de campeonato na área ambiental que a gente realmente precisa de perder. Nós temos que perder esse título e ganharmos outros nessa questão da regularização, enfim. Então, o IBRAM se coloca na parceria. A gente quer migrar de um estado de o IBRAM é contra todos para uma visão de que todos nós devemos cuidar do meio ambiente de um espaço territorial pequeno, com uma irrigação, com corpos hídricos muito importantes para muitos usos nossos, e que, se nós não cuidarmos, nós vamos ter que buscar água muito longe daqui, ou nós teremos que buscar qualidade do ar a partir da nossa frota, envolvendo o modelo de mobilidade, ou nós teremos que importar formas de processar resíduos sólidos, porque o modelo de produção e consumo que nós temos, e que não é gerado aqui, mas que a gente recebe, também é muito complicado, e o nosso território é muito pequeno, e por aí vai. Todas as questões ambientais, a biodiversidade, tudo isso é responsabilidade de todos, nós somos apenas os operadores, mas a gente quer fazer esse trabalho sem o ranço do não pode, construindo o que pode com todo mundo. Muito obrigada. Passo a palavra, então, para o Gilson Paranhos. Bom dia a todos, bom dia, Lúcio. É um prazer participar de um debate como esse.
Eu confesso para você que eu tenho tido um orgulho muito grande de participar desse governo. É a segunda experiência minha de governo, mas as outras, na verdade, era mais uma área privada do que um governo. E esse governo, ele tem mostrado algo bastante importante que a Jane tocou, que é esse senso de equipe. Eu acredito que é uma ação de atitude que o nosso governador tem tomado, que são poucos os que têm coragem. Isso pode estar passando um pouco despercebido. Uma mesa de técnicos como essa não é simples de um político ter uma atitude como ele está tendo. Eu entendo que é uma experiência única depois de Juscelino. Eu não vi, eu participei rapidamente do governo Zé Aparecido, há muito tempo atrás, é por isso o cabelo branco, mas eu acho que essa experiência de procurar resolver o problema dessa cidade, um pouco que o Navarro colocou do aqui e agora, ou é agora ou nunca, se ele não fizer isso, isso não vai acontecer. E ele tem essa consciência, né? E a realidade tem mostrado. Eu pergunto, quanto tempo estava o que foi regularizado nesses 8 meses? A área que foi regularizada no Distrito Federal nesses 8 meses, em quantos anos nós tivemos? Eu acho que 20, 30 anos não foi regularizado, o que foi regularizado nesses 8 meses. Isso tem passado despercebido. Isso é muito importante, né? Me parece que essa ação concreta é a resposta de um estadista de tomar atitudes, né? É uma atitude concreta o que está acontecendo no Distrito Federal e, por interesses, pode estar passando despercebido por uma parte da população, mas eu tenho certeza que a maioria da população está enxergando isso. E entendo também que só existe oposição quando existe posição. E essa posição, ela tem que continuar, e com bastante força. A Codeplan está pensando no território, ela está raciocinando o desenvolvimento. Há poucos dias nós tivemos uma reunião rápida aqui, onde nós perguntávamos onde estão os pobres mais pobres do Distrito Federal. É a interrogação que, logicamente, a CODAB tem que fazer. Não tem sentido você ter uma companhia de desenvolvimento e que a gente não saiba detalhadamente, não tenha resposta detalhada para isso. E parece que essa pergunta não tinha sido feita para a Codeplan até essa gestão. Então, rapidamente o Lúcio começou a trabalhar isso e a gente começa a ter respostas concretas. E isso decide onde vai ser realizada a habitação de interesse social. Não é o interesse da construtora que vai colocar a habitação a não sei quantos quilômetros da cidade, mas é onde estão os pobres mais pobres, né? Então, me parece que esse planejamento necessário para a cidade, talvez a missão Cruz tenha sido mais difícil que o nosso trabalho. Às vezes eu fico pensando, será que passou pela cabeça que tão rapidamente as respostas àquele trabalho e a quantidade de perguntas iriam acontecer, né, para aquelas pessoas que estavam aqui naquela época, né? Eu confesso a vocês que eu cheguei em Brasília em 69, a gente jogava futebol na L2 e buscava a bola na rua, dava tempo, os carros não atropelavam a gente, né? Então, é difícil para mim, e eu percebo que é difícil para a população, para nós, técnicos do governo, pensar que nós somos a 3ª metrópole do país. Pensar que tem São Paulo e Rio à frente da gente, me parece que é isso, né? Que o IBGE está falando, né? Então, é muito difícil. E aí eu acho que a resposta a isso, ela tem que vir com uma velocidade muito maior do que todos nós estamos acostumados a tomar.
E aí eu queria puxar um pouquinho a sardinha, já colocando já um probleminha aqui para ser discutido depois, né? O Christian Viana vai falar sobre habitação de interesse social logo no início da tarde, né? pela CODAB. Mas eu queria colocar já uma reflexão que eu entendo muito importante para a questão da regularização no Distrito Federal, que é o que a gente tem discutido muito na CODAB, que é a terceira dimensão, né? Nós vivemos numa cidade que é patrimônio mundial e que foi pensada claramente os meios jurídicos técnicos pensaram na terceira dimensão. Talvez por isso que ela seja única. E aí eu entendo que nós temos que nos preocupar mais com essa terceira dimensão. A regularização de todas essas áreas, especialmente as áreas mais necessitadas, né? Não dá para pensar a regularização dessas cidades sem levar em conta a terceira dimensão in loco, no local mesmo, né? A CODAB tem lançado os postos de assistência técnica nos diversos locais da periferia da cidade, e esse é um dos principais motivos, né? Não dá para pensar a regularização do sol nascente, considerando térreo e mezanino, se lá tem 3, 4 pavimentos. E esse questionamento, quer dizer, são questionamentos nossos, especialmente dos colegas arquitetos que planejam e que, na maioria das vezes, é mais simples você fazer uma licitação de projetos, jogar para uma empresa para fazer esse projeto, do que ir para dentro do local e ver a real necessidade. Aí eu me alinho um pouquinho a Jane nessa necessidade de sentir o espaço. Eu acho que é muito importante nós nos determos nesse assunto, porque nós podemos estar regularizando áreas na tábula rasa da matemática, na planta, né? E a nossa cidade não é uma planta, não é um desenho em planta, não é matemática. Então, eu penso que esse detalhe de estar nos diversos locais são necessários, importantíssimos. Eu gostaria de planejar, de agradecer muito essa experiência de estar nesse planejamento e participar desse evento. Eu também vou ter que sair, na verdade não vou para Vicente Pires, mas tem uma reunião em breve, mas a equipe da CODAB está toda aqui, e eu agradeço ao Lúcio e a toda a equipe, ao professor, ao Jatobá, a toda a equipe que trabalhou nesse evento. Muito obrigado. Bruna. Bom dia a todos. Também me sinto muito honrada de participar dessa equipe. Estou extremamente motivada com o trabalho que nós estamos fazendo. A GFIS, ela mudou a maneira de trabalhar nessa gestão. Nós não estamos ainda coibindo as irregularidades no Distrito Federal, como elas devem ser coibidas. Para resolver o problema só das novas ocupações irregulares no Distrito Federal, a gente precisava triplicar a nossa força de trabalho. Tão grave é a situação da grilagem de terra dentro da nossa cidade. O que nós estamos fazendo nesse primeiro momento é alinhando o trabalho da desocupação irregular com a regularização do território. Então, as ações que a gente fez, por exemplo, eu me lembro da segunda semana de governo, quando nós apresentamos o diagnóstico da invasão no sol nascente para o governador, eram cerca de 500 remoções que precisavam ser feitas, e isso assustou bastante ele. Eu lembro quando eu mostrei a foto, ele falou assim, isso é irreversível. E eu disse para ele, governador, se a gente não tirar essas 500 famílias daqui, a gente joga no lixo o projeto urbanístico e a gente joga no lixo o dinheiro para a urbanização dessa
que é considerada a maior favela da América Latina e só tem a oportunidade de transformar essa favela em cidade. Eles estão ocupando a área de lote institucional. Essa população é uma população que precisa de escola, precisa de posto de saúde, precisa de creche. E essa área acabou de ser grilada. A gente mostrou a foto do antes e do depois. E foi uma decisão de muita coragem dele. E em menos de 30 dias a gente organizou e fez a remoção. E eu me lembro de ter escutado numa rádio um desses radialistas sensacionalistas que dizia assim, que era impossível o planejamento dessa ação em tão pouco tempo, que não existia equipe tão competente que fosse capaz de planejar isso, que estava na cara que já estava planejado há meses e meses. Eu comecei a rir dentro do carro, ouvindo aquilo na rádio, falando, puxa vida, apesar dele parecer que está criticando a gente, ele está elogiando a gente, porque a gente realmente planejou em tão curto espaço de tempo. E assim a gente tem planejado as ações de remoção, sempre casado com aquilo que é possível de ser regularizado, aquilo que está na boca do forno ali para regularizar. Foi o que a gente fez no Vicente Pires. Também ouvi esse final de semana, muito engraçado, o governo agora está regularizando o Vicente Pires, por que não regularizou antes de derrubar a Chácara 200? E eu quero dizer que a derrubada na Chácara 200 foi que proporcionou a regularização. Foi onde o Ministério Público baixou a guarda e viu que esse governo realmente estava falando sério e que não ia mais permitir que a pouquíssima área que a gente tem livre ali no Vicente Pires para proporcionar a regularização de toda aquela situação fosse invadida. Então, a gente está trabalhando com ações casadas com a regularização, tanto das áreas de interesse social, quanto dos condomínios irregulares que estão passando por uma fase de regularização. Esse papel é um papel fundamental, eu tenho certeza disso. Não é uma coisa boa de ser feita, a gente não tem prazer em derrubar nada, não tem alegria. Inclusive, eu fico muito impressionada, às vezes, com os relatórios que eu vou recebendo em campo, das derrubadas que estão acontecendo. Aquilo me entristece. E quando algumas pessoas perguntam, vocês ainda têm muita coisa para derrubar? Infelizmente, temos. A gente tem derrubado muito mais do que a gente gostaria e muito menos do que a gente precisa fazer para transformar Brasília numa cidade, de novo, em condições de ser considerada uma cidade planejada, né? Brasília, nos últimos 15, 20 anos, sofreu um desplanejamento, um desserviço, justamente por conta da fartura, né? Tanta área para ser grilada. Às vezes eu olho para as áreas que a gente tem no Distrito Federal ainda, olho ali para o lado de Sobradinho, de Planaltina, chega a me dar um arrepio assim na espinha, de olhar tanta área ainda livre, e eu tenho medo quando eu olho para aquilo e vejo tanta gente com má fé, tirando benefício individual para aquilo que é público. E quero encerrar, de tarde nós vamos falar bastante sobre a mudança da gestão, da GFIS, quais são as ferramentas que a gente tem utilizado, de que maneira a gente está trabalhando. Vou deixar para falar mais de tarde, mas quero encerrar dizendo que uma pessoa me perguntou esses dias, né, a desocupação da orla, que foi algo tão importante para Brasília, foi tão diferente das desocupações que a GFIS está acostumada a fazer, a reação foi tão diferente, por quê? E quando a gente vai derrubar uma casa no Sol Nascente, como a gente fez 421 casas no Sol Nascente, só 79 habitadas, demonstrando que ali existia uma grande grilagem, mas quando você derruba a casa de uma família no Sol Nascente, a reação dela é muito mais desesperadora do que quando você derruba uma cerca no Lago Sul. Porque quem perdeu no Sol Nascente, perdeu tudo que tinha. E quem perdeu no Lago Sul, perdeu uma parte do seu jardim. A situação é completamente diferente e, por isso, a reação é tão diferente. Agora, a terra é tão pública quanto no Sol Nascente, quanto no Lago Sul. E a gente está trabalhando, mostrando que esse governo não está fazendo acepção de pessoas. Aquilo que é público e vai ser tratado como tal. De tarde a gente vai conversar mais um pouquinho. Bom, pessoal, já ficou claro qual é o nível, não é, da discussão de hoje. Eu estou extremamente feliz com a presença de vocês. Eu acho que o debate que essa mesa de abertura propôs vai muito além de uma mesa de abertura
tradicional, onde as pessoas dão bom dia e fica por isso mesmo. Não, a gente teve uma discussão de conteúdo riquíssimo aqui já, que dá a tônica do que será o nosso dia de hoje de trabalho, com palestras extremamente interessantes e oportunas de representantes de todos esses órgãos que estão aqui na linha de frente da discussão sobre a regularização territorial do Distrito Federal, que é, a meu ver, um problema central que esse governo ataca, e ataca diretamente, com coragem e sem hesitação. Não é? Tanto é que constituiu agora, não é? Já me lembra de mencionar esse comitê de regularização fundiária, não é? Instituído pelo governador, o que demonstra aquilo que vocês falaram aqui do espírito de equipe. Mas é um espírito de equipe promovido por uma ação de coordenação direta do governador. É fundamental destacar isso, a ação do governador em botar esse grupo trabalhando junto. Me lembro de uma reunião que a gente participou em que tinha inúmeras pessoas no gabinete do governador falando sobre essa questão, resultou nesse trabalho. Então, é uma ação direta de coordenação que tem que ser destacada e que está dando frutos. E que, obviamente, com todas as dificuldades que eles impõem, Bruna deu carne e osso a isso aqui agora, nos emociona, não é? Obviamente, pensar na dimensão humana, né, dessa discussão, e é isso que a gente se propõe a fazer aqui hoje, é pensar essa discussão por suas diversas dimensões, seus diversos ângulos, e essa mesa de abertura certamente delineou muito bem o caminho que nós vamos seguir aqui no restante do dia. Então, agradeço enormemente, não só pela presença, mas pelas palavras fundamentais para orientar a nossa conversa de hoje. Vou dar por encerrada essa mesa de abertura e passo a palavra para a organização do evento para constituir a próxima mesa. De novo, muito obrigado a todos, bom dia, bom trabalho.